Muitos brasileiros, antes do intercâmbio, nem tinham ouvido falar da Irlanda. Mas o que pouca gente sabe é que existe um lugar ainda menor com um nome parecido, a Irlanda do Norte. E tem brasileiro que, depois de um tempo na Irlanda, decide mudar para lá. Hoje a gente vai conversar com quem fez exatamente esse movimento e entender o porquê. Bora? Então, eu tinha o sonho de morar na Irlanda, né? Fazer intercâmbio, aprender inglês. E depois, quando cheguei aqui, eu vi realmente a diferença de preço, né? De vida, qualidade de vida, a segurança também. A gente está aqui num lugar que se chama Commercial Court, uma das ruas mais famosas de Belfast. Essa cidade tem tudo. São muitos restaurantes locais, cafés locais, então é muito legal porque a gente fica mais conectado com a cultura também. É muito bom e interessante você conhecer a Europa, ir pra Itália, Veneza e tudo mais, mas conhecer a Irlanda também, tem muita coisa. Hoje eu sou muito feliz aqui. Belfast é uma cidade linda, a Irlanda do Norte é um país lindo, as pessoas são acolhedoras. Eu gosto da vida mais pacata que eu tenho aqui. Primeiro, o Eric. Ele não imaginava viver na Irlanda do Norte, mas decidiu trocar Dublin por Belfast. Por que você foi morar na Irlanda? Então, eu tinha o sonho de morar na Irlanda, né? Fazer intercâmbio, aprender inglês. Então, eu vim fazer com o intuito de fazer intercâmbio, né? Fiz meu primeiro intercâmbio, segundo intercâmbio e terceiro intercâmbio. Mas já vinha com planejamento de 5 anos para fazer intercâmbio e também ou conseguir visto de trabalho ou faculdade. Então, fiz o primeiro intercâmbio. No segundo intercâmbio, entrei na área de cuidadores, né? De idosos, que é Healthcare Assistant. E daí, trabalhando na empresa, após 1 ano, eu consegui o visto de trabalho. Daí, eu morei em Athlone e depois eu mudei para Dublin. Então, você morava no interior da Irlanda? No interior da Irlanda, no meio da Irlanda. E trabalhou como cuidador por quanto tempo lá? Eu trabalhei como cuidador lá mais ou menos, eu acho que uns 6 a 8 meses, mais ou menos. 6 a 8 meses. Finalizando meu segundo intercâmbio. E como é que era a vida de cuidador lá na Irlanda? Cara, eu trabalhei como home care, né? Home care, ele vai de casa em casa dos pacientes, oferecendo cuidados, dando um banho, auxiliando a medicação, acompanhando durante a noite, durante o dia. E eu entrei nessa área porque eu tinha visto no Boulder, né? No Boulder aqui, um dos influencers falando sobre a área de home care que dava visto de trabalho. Quando eu vim pra Irlanda, eu não sabia que área eu iria entrar para conseguir visto de trabalho, porque não era qualificado, não tinha graduação. Sim. Então daí foi o meio que eu achei de entrar. E daí eu comecei a trabalhar na empresa já com o intuito de ganhar o visto de trabalho. E quando finalmente eu fui falar com a empresa sobre o visto, eles falaram que não. Sério? Porque em Athlone não tinha pessoas suficientes para oferecer um shift de 40 horas, que eu era estudante e trabalhava só 20 horas, mais ou menos. Sim. E daí eu falei, se eu mudar para Dublin ou para outra cidade, vocês ofereceriam um visto de trabalho? Eles falaram sim. E daí eu resolvi mudar, sair do interior, que era a melhor qualidade de vida, para mudar para Dublin. E aí você efetivamente conseguiu visto? Aí eu mudei para Dublin, comecei a mandar e-mail para eles, eles falaram assim, vamos aplicar para o seu visto, aplicar para o meu visto como visto de trabalho. Quando você morava lá na Irlanda, você chegou a conhecer a Irlanda do Norte? Eu vim para a Irlanda do Norte, eu acho que em 2023, eu acho, com os amigos, fazer uma road trip, né? Fui pro North Coast, vim aqui em Belfast e depois eu voltei, né? O que é que você pensava sobre a Irlanda do Norte? Assim, você imaginava que um dia poderia morar aqui? Na verdade, eu não tinha nenhuma ideia, eu não queria morar na Irlanda, eu queria morar na Irlanda, né? O meu sonho era morar na Irlanda, meu sonho era, tipo, estar em Dublin, meu trabalho após uns 4, 5 anos, voltar pro interior novamente, porque o interior é a melhor qualidade de vida. Eu nunca precisei morar na Irlanda do Norte, o Reino Unido, nunca foi minha pretensão. A Irlanda, eu estava muito feliz com a Irlanda, né? Eu estava bem acostumado com a vivência e tudo mais. E daí que surgiu a ideia de vir pra cá, quando eu realmente comecei meu relacionamento com a minha esposa. Então daí subiu a ideia da Irlanda do Norte, que eu até pensei em ela vir morar na Irlanda, ao invés de eu vir pra Irlanda do Norte. Sim. Mas não seria justo, né? Quando eu vim pra cá visitando a Irlanda do Norte, né, que eu fui a viagem com meus amigos, eu voltei, continuei a minha vida. E daí, a minha esposa, né, que na época ela era só a Kate, ela viu no Boulder, né, um dos meus vídeos falando sobre a minha história e tudo mais, e ela foi me stalkear, de certa forma, eu acho, né? E daí ela viu lá no meu Instagram a minha foto no Irlanda do Norte, e eu estava no Giants Causeway, que é um ponto turístico aqui, e eu tinha falado, eu visitando meus familiares, história dos meus familiares, porque eu sou alto, e o Giants, meio que era uma piada, né? E ela achou que realmente eu tinha família aqui, e mandou uma mensagem, daí começou toda essa história, né? Eu falei, não, isso é uma piada, não sei o que, blá, 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 porque eu sou alto e tal, e daí começou a conversar. E depois de algumas semanas a gente estava se encontrando a primeira vez em Dublin e daí começou o nosso relacionamento. Então vocês começaram a ter um namoro à distância ali até o casamento e você. Sim, mas a gente ficou mais ou menos 1 ano e meio nesse namoro à distância, né? Eu ia pra lá e pra cá. Porque assim, quando a gente começou a namorar, as coisas foram evoluindo, a gente tava falando sobre essa questão de ficar na Irlanda ou Irlanda do Norte. Eu falei, olha, eu prefiro a Irlanda, mas ela tem a família dela aqui. Não era justo eu mudar, ela mudar pra Irlanda pra ficar com a família dela também, já que eu poderia ter mais suporte aqui. Primeiro lugar, você já pensou em morar na Irlanda?
Olha, a gente conversou sobre quando a gente começou a namorar e tal, mas eu acho que a questão de, como todas as pessoas que mudam pra cá sabem, a referência de família é uma coisa que faz falta para o imigrante. E a gente pensou que, pelo menos aqui na Irlanda do Norte, a gente tem o suporte da minha família, que daí vem a família do Eric, né? Irlanda, obviamente, é perto, mas eu tinha casa aqui, carro aqui, meu trabalho aqui e foi a melhor decisão pra gente mudar pra lá. E daí, depois de mais ou menos um ano, conseguimos trabalho, ela esperou, né? E daí ela falou, e aí, você vai ficar na Irlanda agora ou você vem pro norte? E daí eu passei o meu primeiro ano de visto de trabalho, daí falou, olha, eu tenho que renovar meu visto, né? Que era o segundo ano. Ou eu renovo ou a gente casa. Aí depois de um ano e meio namorando, a gente resolveu noivar, pedindo casamento, aquela pressão de comprar um anel, achar aquele diamante perfeito. Brincadeira. E daí a gente noivou, ficou 6 meses noivado, já fazia mais ou menos 2 anos, né? 6 meses noivado, 1 ano e meio de namoro, e a gente resolveu casar em 6 meses. E daí a gente casou. Tirando o lado pessoal, quando você foi comparar Irlanda e Irlanda do Norte, quais eram as vantagens que você achava que ia ter em um ou em outro? Em relação a mudar pra cá, eu achei que ia ter uma vida um pouco melhor, porque quando casar você tem um visto de esposo, né? Mas eu não sabia dos preços dos vistos, que era exorbitante os valores comparado à Irlanda, né? Eu achei que eu ia poder escolher em relação a trabalhar, ter um trabalho que eu escolher a área que eu quisesse trabalhar e tudo mais, que foi basicamente o que aconteceu, mas eu continuei na mesma área. Sim. Mas aí depois, quando cheguei aqui, eu vi realmente a diferença de preço, né? De vida, qualidade de vida, a segurança também. A Irlanda é segura comparada ao Brasil, mas aqui é muito mais tranquilo que Dublin, né? Que a Irlanda. Então, muito mais seguro. Então, a capital, Belfast, é mais segura. Muito. Você não vê casos de jovens agredindo pessoas ou badernas. Existe algum caso aqui de protesto sobre imigrantes um tempo atrás, mas foi casos isolados. Mas você vê no dia a dia isso, você vê essa tranquilidade das pessoas caminhando, vê pessoas na rua usando drogas ou bêbadas e tudo mais. Pessoas sorrindo, brincando, né, conversando. Mas comparado com Athlone, que foi o interior... Então, Athlone já é bem mais tranquilo. A Belfast é bem mais busy que Athlone, claro, porque Athlone só tem, eu acho que, não sei, poucos mil habitantes. Mas aqui, comparado a Dublin, é bem tranquilo, mas já comparado a Athlone é muito mais tranquilo, né? A Athlone é um town, né? Uma town que fica ao redor de alguns bairros, aí fica, tipo assim, um centro comercial. Então, assim, lá é muito calmo, né? Pra quem gosta de interior. Sim, mas aí comparando as capitais, Dublin, Belfast... Aqui, com certeza, é muito melhor. E o preço também. Tudo relacionado com comida, cinema, restaurante, passeio, transporte público também. Muito mais fácil, mais limpo também, organizado. E como é que foi a adaptação do Eric aqui pessoalmente? Como é que você vê a adaptação de outros estrangeiros aqui na Irlanda do Norte? Com o Eric, ajudou porque tem a minha família como referência, que tentou acolher ele do melhor jeito possível. Mas, obviamente, não é família, mas é diferente. Então, ele sentiu que tem pessoas lá que apoiam ele, mas não é a mesma coisa que ter a sua própria família. Mas eu acho que, como eu já tinha a minha rotina, tenho amigos aqui, daí ele veio juntos, daí acaba achando as pessoas. Então é uma situação um pouco diferente de chegando na Irlanda sem nada, sem conexão, e daí você precisa fazer tudo sozinho. Pelo menos daí tem aqueles lugares para ir e começa a achar outras pessoas. A gente vai bastante para a igreja brasileira aqui em Belfast, que ajuda também a Eric ter conexão com brasileiros, que obviamente não é a melhor coisa chegar num lugar e só ficar rodeado por brasileiros, porque é bom interagir com a cultura do lugar, achar pessoas, amigos daqui. Mas eu acho que foi uma coisa muito boa, trocar dicas e pegar informação das pessoas também. Mas eu acho que, no geral, as pessoas na Irlanda do Norte são curiosas, do mesmo jeito que na Irlanda. Acolhem as pessoas, mas chegar num lugar diferente sempre vai ser difícil. Sim. Antes da gente continuar, onde é que a gente está aqui, você sabe? A gente está aqui num ponto turístico, né? Que eu não sei como se chama esse ponto turístico. A gente chama de guarda-chuva de Belfast, né? São 7 guarda-chuvas que representam 7 chuvas diferentes, né? Que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Chove todos os dias. É verdade. A gente está aqui num lugar que se chama Commercial Court, uma das ruas mais famosas, eu acho, de Belfast. Tem alguns pubs, é um lugar que fica bem animado à noite. Eles gostam de vir para tirar foto. Você acha Belfast uma cidade animada? Olha, é uma cidade muito pequena. Eu acho que tem coisas para fazer sim. Tem uma vibe muito legal de música ao vivo, especialmente nessa região que é Cathedral Quarter, então tem uma catedral do lado e essa região tem
alguns pubs ali que sempre tem música ao vivo, então para sair à noite tem muitas opções. Não é um lugar que tem muitos lugares de balada, é mais pub para conversar com os amigos, espaços de ar livre com bebidas, mas eu gosto muito da cidade. Pensaram em morar em outra cidade ou só Belfast? Então, a princípio, a gente, quando eu mudei pra Irlanda do Norte, falou, a minha esposa tinha comprado uma casa recentemente, a gente casar um ano antes, já ter comprado uma casa. Então a gente falou, vamos ficar na sua casa que virou nossa, porque a gente casou, claro. Vamos ficar aqui mais ou menos 2, 3 anos, vamos reformar a casa. Quando a gente aumentar a família, aprender a ter filho, a gente muda pro interior, compra outra casa e bota essa casa aqui pra alugar. Então a gente tem uma casa, né, a gente paga um mortgage, mais ou menos 500 de mortgage por mês, e a gente vive assim, tranquila. E aí, no dia a dia, hoje você trabalha com o quê? Eu trabalho na mesma área como cuidador, só que hoje eu trabalho para uma agência, né? Então, basicamente, a diferença de trabalhar para uma agência para um lugar específico, quando eu mudei para cá, eu trabalhava como cuidador em um asilo, né? Porque a nursing home aqui é basicamente que eu estava num estado paliativo, né? Próximo a morrer. Sim. Então, eu trabalhava na nursing home aqui durante mais ou menos um ano, e daí eu trabalhava num floor com 27 pessoas no meu corredor, e daí eu resolvi mudar para agência porque eu tinha mais flexibilidade. Eu escolhi o dia que eu queria trabalhar, eles só botam no sistema o dia que estão disponível, eu vou lá, escolho o dia que eu trabalhar, eles falam o valor que vão pagar daquele dia, eu só escolho e vou fazer o shift. Você acha que tem muita oportunidade, tirando a questão de visto? Sim. Se a pessoa tem um visto, existe muito trabalho aqui, muita oportunidade? Eu acho que, mesmo você tendo qualificação ou não, existe muita falta de mão de obra em relação à área de cuidador. Então, assim, se você é casado com irlandês, ou você chegou aqui antes do settled, né? Antes do Brexit, você consegue trabalhar facilmente nessa área. É só ter o inglês ali no nível, pelo menos, intermediário, conseguir se comunicar e querer trabalhar. Porque, assim, realmente, as pessoas locais não querem trabalhar na área como cuidador de idosos. Sendo sincero, a gente deveria receber mais aqui em relação a isso, né? Se for comparar a Irlanda, o salário aqui é um pouquinho maior que a Irlanda. Aqui, em média, maior? Um pouquinho maior. Se você converter, porque aqui como aqui é Libra e na Irlanda é euro, né? Sim. Aqui, eles, em média, pagam 14,50 por hora. Sim. Para cuidador de idosos, que converter dá uns 16, 17 por hora, né? Tem empresa que paga 18, 19, 20, 22 por hora. Então, assim, depende muito da empresa. A agência paga mais do que a agência, que os asilos, né? Sim. Então, por isso que eu mudei para agência, que eles pagam mais. Então aqui, em algumas profissões, então você acaba ganhando mais. Sim. Mas, assim, no geral, poderia ser um pouco melhor, né? Já com o Reino Unido, mas tem essa grande falta de mão de obra na área. E, no caso, o custo de vida aqui, você falou que é muito mais baixo. Quando eu mudei para a Irlanda em 2021, eu pagava num quarto, né, no Airbnb, 550 para dividir com meu amigo. Depois eu consegui um apartamento no interior. Pagava 900 no apartamento com 2 quartos. Aí quando eu mudei para Dublin, a minha vida mudou totalmente, né? Eu paguei 550 para dividir o quarto com 3 pessoas. É um pequeno apartamento no sótão que tinha 3 quartos e tinha quase 10 pessoas no apartamento. Então depois eu mudei para outra casa, paguei 650 no quarto single pequenininho, que era tipo um armário de colocar coisas. Sim. Aí depois eu mudei para outra casa, assim, tem essa mudança constante, essa incerteza. Né? Incerteza, né? Sim. Que foi um dos grandes problemas que eu apliquei para trabalhar no banco aqui na Irlanda, como call center, eles não aceitaram porque eu tinha muita mudança de endereço, que era dava certa insegurança para o banco. Sim. Então eu mudei diversas acomodações e basicamente oscilou entre 550 a 750 eu paguei mais ou menos nas acomodações. Aqui a gente paga 500 no mortgage da casa. Sim. A casa tem 2 quartos, um escritório, sala, cozinha, banheiro, quintal na frente, o quintal atrás. Então assim, a casa é nossa, né? E a gente só paga 500. A gente divide com a minha esposa, cada um paga 250. Mas se fosse um aluguel, você tem ideia de quanto seria? Na nossa rua, a mesma casa que a nossa, paga 800 libras. 800 libras. Uma casa com a mesma configuração. Então, 2 assim, quartos. Na Irlanda, a gente mora aqui 10 minutos do centro da cidade. Você não pagaria em Dublin, já tem 800 libras, 800 euros numa casa desse jeito. Você pagaria no mínimo na Irlanda uns 3, 4 mil euros por uma casa desse jeito. Sim. O custo de vida aqui é bem mais baixo, então acho que acaba... Compensa, né? Compensa mais morar aqui, ao meu ver. Tipo, tava até conversando com o pessoal lá que a nossa conta de energia, nesse momento, a gente bota 50 libras na conta de energia elétrica na casa, que dura quase 6 semanas. 6 semanas. 50 libras. Então, eu lembro que o Eric estava pagando por mês numa casa compartilhada com outras pessoas. E era bem mais que isso. E 50 libras dá... Obviamente tem a conta de gás também, mas, tipo, não compara. E o que a gente paga no mortgage é menos do que o Eric estava pagando para um quarto dentro da casa de outra pessoa. Sim. Só para o pessoal ter noção aí, a gente pagou agora 600 euros para 2 meses de conta de energia. Minha nossa. Absurdo. A primeira vez que eu vim pra cá, que eu vim com a Kate visitar a Irlanda do Norte, ela falou, os estudantes aqui da universidade, eles pagam em faixa, os quartos aqui para alugar, os quartos para ele single, entre 250 e 400 no máximo, não paga mais que isso aqui universitário. Sim. Eu falei, 400?
eu pago no mínimo 450 por quartinho pequenininho, né? Que mal consigo esticar meu braço assim. E, tipo, é surreal a diferença de preço, né? E de qualidade. De qualidade, sim. E fora isso, segurança, que você falou? Não, segurança, assim, é muito tranquilo, muito calmo. Você vê casos isolados, realmente, de, tipo, baderna, agressão, coisas do tipo. E diversão, o que é que você gosta de fazer aqui pra se divertir? Olha, eu trabalho muito, né? Mas, assim, eu tenho um grupo de corrida aqui na cidade, que é pessoas locais que se reúnem pra correr. Tem um grupo de trilha, tem igreja, tem academia, tem piscina. Passeio com o meu cachorro, vou na praia. Como a gente tem um carro, a gente se viaja muito pela costa, né? Então, assim, aqui a beleza natural é muito bonita, né? Cachoeira, tem praia, tem rios, tem parque. Então, assim, faço um pouco de tudo, né? Tipo, vejo mais na área natural, né? Tipo assim, montanha e tudo mais. Então, assim, essa é mais a minha praia. Qual a ideia, a imagem que as pessoas têm de Belfast que você acha que não é real? Eu acho que talvez de brasileiros, coisas que eu vi online é que Belfast é muito pequeno e não tem nada para fazer. Que eu vejo muito pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz, ir para Dublin, fazer um day trip. Mas o centro de Belfast é pequeno, não tem tanta coisa para fazer, é claro. Mas é olhar para fora e pensar que o centrinho da cidade não é tudo que o país tem para oferecer. Tem como explorar mais que isso. Você faz o seu day trip, você pode pegar um ônibus e ir para aquele prédio do parlamento, que é lindo. Tem como pegar um ônibus que vai até Belfast Castle, perto de lá, fazer trilha. Pode pegar um ônibus no centro da cidade que vai até os Giants. Dá para fazer um monte de coisa, tipo Belfast. Claro, é a cidade, mas quando a gente fala sobre Irlanda do Norte, tem muito mais. Tem Newcastle, que a gente vai sempre, que tem as montanhas, tem praias. Um lugar muito lindo. E a gente até conheceu alguns brasileiros que chegaram aqui recentemente, que falaram que acharam Belfast não tão lindo como lugar. Eu falei, mas você já explorou fora do centro da cidade? Não. Então, não tem como ter uma opinião sobre o lugar. Não, é só falta de conhecimento. Né? Sim. E hoje a gente está aqui na cidade de Bangor. Vou conversar com a Thalita, que também decidiu trocar a Irlanda pela Irlanda do Norte. A gente está indo aonde agora? Então, agora a gente está indo lá na marina daqui da cidade, na marina de Bangor, que é onde a gente gosta de dar um passeio, onde a gente vai fazer uma caminhada, levar o cachorrinho, tomar um sorvete. É onde a galera aqui da cidade vai quando tá um dia bonito como hoje, que é raro. Você chegou a pesquisar outras cidades antes de escolher Bangor? Quando a gente resolveu mudar para Bangor, a gente estava morando em Belfast e a gente queria comprar uma casa, mas a gente não queria comprar na cidade grande, né? Como eu e Diego, a gente vem de lugares de praia, a gente queria voltar para a praia. E a gente olhou algumas outras cidades. A gente, na verdade, tinha um rankingzinho de umas 3, 4 cidades. E a gente costumava muito visitar essas cidades, né? Durante o dia de semana, durante o dia, durante a noite, finais de semana, para sentir como era o movimento da cidade, as facilidades que existiam nessas cidades. Mas desde o começo a nossa preferida sempre foi Bangor. Essa cidade tem tudo. Se você não tem necessidade de uma cidade com muita balada, uma vida noturna muito agitada, que é perfeita. Médico, dentista, lojas, supermercados, tem tudo. Restaurantes muito bons. Então a gente realmente só sai daqui para ir para a cidade maior, que é Belfast, ou alguma outra cidade aqui da região, se a gente está querendo uma coisa muito específica, assim, um restaurante de rede, ou quando a gente tem que ir para o escritório, nos dias que a gente tem que trabalhar presencial, ou para encontrar alguns amigos. Mas a gente não tem a necessidade, né? Não é uma cidade que lhe obriga a sair daqui para você fazer as coisas do dia a dia. E hoje a gente escolheu aqui um dos melhores dias, né, para estar gravando aqui, porque o clima deu uma melhorada boa, né? Aqui na Irlanda do Norte, você sentiu muita diferença do clima da Irlanda?
Não, eu acredito que é bem parecido. O que acontece às vezes até quando vocês vêm aqui visitar a gente, aí chegam lá em Dublin, tá sol, aqui tava chovendo, mas aí no outro dia sempre troca. Então, eu acredito que o clima seja igual mesmo. Uma coisa, na verdade, a única diferença que eu senti aqui, eu acho que aqui neva mais. Todos os anos que a gente mora aqui, a gente teve neve. Obviamente, não é aquela neve dos Alpes suíços, né? Mas eu lembro que em Dublin, os 6 anos que eu morei lá, eu vi neve em momentos muito específicos. Mas aqui todo ano a gente sempre pega aí uns 2, 3 diazinhos de neve, então talvez as condições climáticas aqui sejam um pouco diferentes. Então, aí a gente está chegando aqui no centro. No centro, estamos no centro de Bangor agora. Aqui a gente tem 2 ruas principais, né? Essa, que é a Abbey Street, e tem a Main Street também, a High Street, na verdade. Aí aqui a gente tem algumas lojas, temos a sede principal dos Correios aqui, à esquerda. À direita aqui a gente tem a estação de trem e de ônibus, então quando a gente não quer dirigir até Belfast, a gente pega trem que sai direto para Belfast dali, ônibus também, tem o dia todo. É uma viagem curta, de trem dá 20 a 25 minutos, dependendo do tipo de trem, né? Que tem o express e tem o que vai parando em outras estações. É, muito pertinho, né? Ali a gente tem o Castelo de Bangor, né? O museu também fica ali. O centro da cidade aqui, antes mesmo da pandemia, ele sofreu uma baixa. Então, assim, muitas lojas fecharam. Então não é um centro da cidade que ele é muito vivo. Tem muitas lojas dessas aqui que estão fechadas. Mas a gente tem um shopping que tem bastante opções de lojas. As lojas estão mais espalhadas, né? Mas aqui tem muitos cafés e muitos restaurantes nessa região. É uma cidade boa para vir tomar um café, jantar, almoçar, enfim. Essa cidade é uma cidade de veraneio aqui, né? Isso, seria uma cidade balneário, né, que chama. Hoje em dia, não tanto mais, mas o que eu sei um pouco sobre a história dessa cidade é que, antigamente, né, quando ainda voar não era tão fácil, não tinha todas essas companhias low cost, as pessoas daqui da Irlanda mesmo e da Irlanda do Norte vinham passar o verão aqui. Então, essa parte aqui, que é da Marina, é uma parte mais antiga, a gente pode ver que são as ruas bem estreitas, as construções bem antigas. Mas quando você vê a parte de cima da cidade, né, lá para chegar na minha casa, você vê que é uma cidade bem desenvolvida, com as ruas muito largas. É uma cidade que se desenvolveu depois que ela deixou de ser essa cidade de balneário, né? Mas ainda assim, muita gente vem para cá passar os finais de semana e aproveitar o dia, né, quando tem um dia bonito assim. Gente, a gente ia começar a entrevista ali na praia, mas o frio pegou aqui, um vento. E hoje a gente escolheu aqui um dos melhores dias para estar gravando aqui. O clima deu uma melhorada boa, né? Então a gente vai tentar ir no parque aqui para tentar continuar lá. Quer morar aqui na Irlanda é assim, você quer morar na praia, more, mas esteja preparada para lidar com o vento. Isso, que são as casas mais caras que tem. Bom, vamos pro take 2 aqui. Estamos... Aonde estamos aqui? Belfast Castle. Belfast Castle? Gente, mas aqui não é Bangor? Belfast não, Bangor Castle. Bangor Castle. Esse guia. Onde é que a gente está aqui agora, Tara? Bom, agora a gente está aqui no Castle Park, onde fica o castelo de Bangor, tem um museu ali também. E é um lugar bem gostoso para vir passear com o cachorro, fazer piquenique, o pessoal faz muita caminhada aqui também. Esse castelo dá para visitar ainda ou não? Dá para visitar, ele tem um museu aí dentro que a gente até já visitou. Aí tem várias coisas falando sobre a história da Irlanda do Norte, tem uns registros da visita da rainha, porque a rainha já veio aqui a Bangor. Gente, então a gente está na Irlanda do Norte, aqui é Reino Unido. Bom, não é a rainha mais, né? É o rei agora que comanda aqui. Exatamente.
Então, conta um pouquinho aí, Thalie. Você morou na Irlanda, Isso. certo? Você chegou como estudante. Isso, cheguei como estudante, vim em 2013 para fazer intercâmbio, como a maioria de nós brasileiros. E fiquei fazendo intercâmbio, estudando inglês, no caso, por 3 anos, porque na época que eu vim, em 2013, ainda era aquele visto de 1 ano. Quando eu terminei os 3 anos, ainda não queria voltar para o Brasil. Fiz uma faculdade, né? Fiz uma segunda graduação aqui. E aí estudei por mais 3 anos e fiquei ao todo 6 anos lá em Dublin, morando em Dublin. E nesse período que você estava na Irlanda, você chegou a conhecer a Irlanda do Norte? Sim, vim para cá várias vezes, tanto naqueles tours, né, que saem lá de Dublin, que você vem passar o dia, então fui para vários pontos turísticos aqui da Irlanda do Norte. E também já vim passar, às vezes, final de semana, vim para alguma festa, algum evento aqui com meus amigos. Sim. Vim para exposição já do Game of Thrones, essas coisas, então sempre vinha por aqui. Chegou a passar pela sua cabeça que um dia você moraria na Irlanda do Norte? Muito pelo contrário. Todas as vezes que alguém, né, cogitava isso, falava, como deve ser morar na Irlanda do Norte, eu sempre falava, Deus me livre, nunca que eu vou morar naquele lugar, principalmente Belfast, né? Sim. Que é a referência, né, que a gente tem, que eu morava em Dublin, então a cidade que se equipara é Belfast. Falava, não, Deus me livre, não gosto da energia, eu acho energia pesada, eu acho um lugar estranho, eu não gostava. O que te fez mudar no final das contas? O que te fez, primeiro, enxergar a possibilidade de vir para a Irlanda do Norte e, efetivamente, vir para cá? Amor. É o que mata o homem e a mulher, é o amor. Eu conheci meu marido em Dublin, ele morava lá, ele é brasileiro também. E a gente se conheceu, só que ele detestava Dublin. Do mesmo jeito que eu odiava Belfast, ele odiava Dublin. Ele não gostava da vida lá, enfim. Ele queria muito morar no Reino Unido. E eu falei que eu não sairia da Irlanda. Então a gente ficou nesse embate. E eu falei, Irlanda do Norte é Reino Unido. Aí a gente fez esse combinado, né? Ele ia pro Reino Unido e eu não saía da ilha. Então Sim. A gente chegou nesse consenso e namoramos um tempo à distância. E aí foi durante esse namoro, né? As coisas foram ficando sérias e a gente começou a planejar um futuro juntos. Foi aí que eu comecei a considerar vir pra Irlanda do Norte. Por que Bangor? Bangor porque eu sempre quis morar perto da praia, né? Tanto eu quanto meu marido, a gente cresceu perto da praia no Brasil e a gente, desde que se conheceu, a gente tinha essa conversa, né? De querer voltar pra praia. Obviamente a gente mora numa ilha, Dublin também tem praia, Belfast também tem praia, né? Tipo, são cidades que ficam... Praia. Sabor praia. Ficam na beira do mar, mas não tem... Né, aquela coisa de você dirigir 5 minutos e você estar realmente numa praia de areia, de frente para o mar, aquela coisa. A gente vinha passear muito aqui. E a gente achou a cidade uma graça, uma cidade muito organizadinha, muito limpa. Tem várias coisas que a gente gosta de fazer aqui e aí por isso a gente se decidiu. Não, e aqui é muito bonito mesmo. Tem tudo, né? Vocês trabalham em Belfast. Isso, nosso trabalho é híbrido, né? Tanto o meu quanto o de Diego é híbrido. Então a gente tem que ir algumas vezes por semana para Belfast. Mas se não for pelo escritório, se a gente não quiser fazer uma coisa muito específica, a gente tem tudo aqui, né? Então, médicos, dentistas, todos os supermercados de rede que tem aqui na Irlanda do Norte, a gente encontra aqui na nossa cidade, bons restaurantes. Aqui tem uma coisa que é muito interessante, que eles são muito do local, de preservar o local. Sim. Então, assim, tirando lá no shopping, né, que vai ter um Starbucks, um McDonald's e tal, mas são muitos restaurantes locais, cafés locais, então é muito legal, porque a gente fica mais conectado com a cultura também. O que você achou de mais legal no início aqui? Primeiramente, o custo de vida, porque foi, assim, uma diferença astronômica para mim no começo. Questão de aluguéis, assim, eu e meu marido, a gente pagava em uma casa de 2 quartos, né, 2 pisos, 2 quartos, menos até do que eu pagava em 1 quarto em Dublin. E olha que eu pagava muito barato em Dublin, você sabe disso, né? Sim. Além disso, a questão também das possibilidades de trabalho. Obviamente que a gente compara Belfast e Dublin como sendo cidades similares, mas são muito diferentes, né? Já começa pelo tamanho do país, pelo número de pessoas, é bem menor. E tem a questão também da dificuldade do visto. Então acontece que aqui, para você conseguir um trabalho
que seja fora daquele circuito dos serviços, que o pessoal, a gente está acostumado a fazer em Dublin, né? Trabalhei de babá, de faxineira, de garçonete, de tudo lá. Então aqui para você arranjar um trabalho num escritório ou na sua área, acaba sendo um pouco mais fácil, porque com a dificuldade do visto não vem tantas pessoas qualificadas para cá. Então se você tem um curso superior, se você já tem experiência em alguma área e tem o visto, né? Porque é essencial, né? Para você conseguir um trabalho nesse sentido. Então eu achei que foi bem mais fácil fazer essa transição para uma carreira mais voltada para o que eu tinha estudado. Sim, o mundo corporativo. O mundo corporativo, exatamente. Então, questão de custo de vida e oportunidade de trabalho. De trabalho foi o que mais me deixou feliz com minha mudança para cá. E a qualidade das casas também, né? Pelo que eu vejo. A qualidade das casas também. Assim, a gente sabe que são países antigos, tem casas muito antigas, mas como aqui não tem muito essa coisa de várias pessoas dividirem um quarto, muitas pessoas dividirem uma casa, porque o custo é menor. E acho que as regras são diferentes também. Acho que como não tem essa demanda, essa procura muito grande, eu acho que os landlords aqui nem aceitam esse tipo de moradia, né, com muitas pessoas. Acaba que as casas ficam mais preservadas também. Tem uma coisa aqui que é muito, pode parecer besteira, mas para quem mora na Irlanda, a maioria dos banheiros aqui tem janela. Eu sei porque eu morei em casas diferentes lá na Irlanda, visitei casas de vários amigos, então assim, aquele mofo no banheiro, você é mais já se livra. Não que na Irlanda não tenha casas com janela no banheiro, eu sei que tem, mas nem todas, principalmente as mais antigas, né? Então, as casas com certeza são melhores e o preço é mais justo, né? Você paga por algo que realmente vale a pena. Mas você acha que isso vai mudar? Já está mudando. Tive até uma amiga que morou aqui na mesma época que eu mudei, voltou para o Brasil e depois voltou para cá, e ela já não encontrava casas no valor das casas que a gente pagava, por exemplo. Né? Quando a gente morou em Belfast, a gente pagava uma casa mais barata do que eu pagava num quarto em Dublin. Na época, eu pagava 490 numa casa, pounds, na casa toda, né? Não era só minha parte, não, era o aluguel todo. Essa minha amiga, quando voltou, 2 anos atrás, a casa mais barata, assim, no mesmo estilo que ela achou, já estava ali por volta dos 780, 800 pounds. Então, assim, hoje em dia está nessa faixa. Obviamente, bem mais barato que na Irlanda. Mas hoje, para você morar, vamos dizer, em Belfast, ou até aqui em Bangor também, você acha uma casa boa para você morar com 2 quartos, 3 quartos, aí nessa faixa eu diria de 800 mil pounds. Ainda assim é muito barato comparado com a Irlanda. Sim. A burocracia inicial que você teve, qual foi, né? Para você conseguir um visto aqui? Então, quando eu mudei pra cá, antes de mudar pra cá, antes de casar, eu apliquei pro visto de noivo, né? Que na Irlanda existia no passado isso, mas agora não existe mais. Porque o visto de noivo pra cá, me dava direito de ficar aqui durante 6 meses. Eu paguei 2.500 libras durante 6 meses só pra poder vir pra cá, mudar pra cá e poder casar aqui. Porque senão eu teria que pagar um visto que seria mais ou menos 150 libras pra poder casar e depois de voltar novamente pra Irlanda. Sim. Então eu paguei 2.500, mais ou menos 2.500 libras pra poder vir pra cá ficar aqui durante 6 meses. Não podia usar o sistema de saúde. Após casar, eu apliquei para outro visto, que é o visto de esposo, né, que a gente pagou mais ou menos 4.500 libras. Nossa! Que foi 2.500 para questão de saúde, né, o HSNI, né, sistema de saúde daqui, porque você tem direito a usar a saúde, caso de emergência ou consultas, que você tem um GP registrado, e 2.000 do visto. Então foi mais ou menos quase 4.500 mais uns 2.500, uns tipo 7.000, 7.000 libras. Mas hoje você tem um visto de residência, né? Não, eu tenho visto de esposo. De esposo ainda? Explicar como é que funciona. 6 meses de visto de fiança que não conta como nada. É só pra você vir pra cá pra poder casar. Só pra casar. Você não pode trabalhar nesse Não pode período. trabalhar nada, só é 6 meses assim. E daí, depois de 6 meses, eu casei. Esse meu visto de casamento, ele dura 2 anos e meio, que é o visto de esposo. Esse visto de esposo eu posso abrir negócio, eu posso trabalhar, posso fazer o que eu quiser. E também posso usar o sistema de saúde. Mas ele custou mais ou menos 4.500 libras. Nossa! E após 2 anos e meio, eu preciso renovar novamente o meu visto para mais 2 anos e meio, até conseguir o direito de cidadania britânica. Como fosse na Irlanda, 5 anos, né? Sim. Então, esse processo todo até a cidadania é em torno de uns 100 mil, 120 mil reais. Se você fosse traduzir, converter para real. Então não é qualquer brasileiro que pode morar aqui. A Irlanda é muito mais fácil para a gente poder estudar e ficar. Aqui, por exemplo, é muito mais difícil fazer intercâmbio aqui de inglês no Reino Unido. Só se você tem muitas condições, que é muito caro mesmo. Eles realmente estão meio que afastando os imigrantes de imigrarem para o Reino Unido, né? Sim. A não ser que você tenha passaporte irlandês.
E os europeus, você sabe como é que funciona? O cara que tem um passaporte italiano? Então, pelo que eu sei, tinha um settled, né? Os europeus moravam aqui, conseguiram essa permanência, tipo, ao longo período aqui, antes do Brexit. Depois do Brexit, nenhum europeu poderia morar aqui mais com passaporte europeu. Só o irlandês. Então, gente, vocês brasileiros estão aí... Olha, se Vai você... ser muito difícil. Se você é brasileiro e mora na Irlanda, está cansado da Irlanda, quer pagar mais barato, melhor qualidade de vida, uma casa bem mais acessível, o seu mortgage mais acessível, vem para a Irlanda do Norte ou para o Reino Unido, né? Porque quem tem passaporte irlandês pode morar no Reino Unido, tanto na Inglaterra, Escócia, Gales ou aqui na Irlanda do Norte, que é um benefício. Você teve muita burocracia. Como é que foi essa questão de visto aqui? Então, existe um mundo antes e depois do Brexit, né? Porque a gente tem que lembrar que aqui é Reino Unido, então a gente segue as mesmas regras que se seguem, né, nos outros países que fazem parte. Só que eu vim para cá em 2019, então foi antes do Brexit. Então era um outro mundo, então era muito mais fácil vir para cá do que era antes. Quando eu me mudei para cá, a gente já namorava há um tempo, começamos a planejar nos casar e decidimos que íamos morar aqui, então eu vim com visto. Meu marido tem um passaporte português, então na época qualquer pessoa com passaporte europeu poderia vir morar aqui, assim como pode vir morar na Irlanda, sem burocracia alguma. Ele, na época, como já existia essa conversa do Brexit, já existia um procedimento que esses europeus tinham que fazer, que era o pre-settlement, e aí ele já aplicou para isso, e eu vim como esposa. Sim. Então foi muito fácil, foi como aplicar para um visto lá na Irlanda de casamento. Sim, de dependente. De dependente, né? Mas lembrando que dependente de um europeu, porque naquela época as regras já eram diferentes se você casasse com um europeu ou com um britânico. Casar com um britânico era bem mais difícil, né? Mas para mim foi mais tranquilo. Eu apliquei para o visto, saiu acho que em 2 meses depois da minha aplicação. E assim, eu recebi meu visto numa sexta, na segunda eu fui contratada no emprego. Muito rápido, então. Foi. Você está se sentindo acolhido pela família da Kate e também pelos outros brasileiros também? Eu frequento tanto a igreja britânica aqui, né, quanto a igreja brasileira também. Tem reunião de brasileiros aqui, tem parque, tem atrações, às vezes tem food truck de comida brasileira, né? Tem alguns supermercados aqui que vendem comida brasileira também. Então, assim, tá aumentando a comunidade brasileira aqui, né? Aqui no interior tem uma cidadezinha que tem uma fábrica de frango, que tem muito português e brasileiro lá. Então, assim, aqui não tem tanto brasileiro como na Irlanda, tipo 80 mil brasileiros. Mas aqui tem volta de 500 a 1000 brasileiros na Irlanda do Norte. 500 a 1000 brasileiros. Só? Só. É muito pouco. Mas se você comparar, aqui nós temos 2 milhões de pessoas, né? E é no norte, que é mais difícil, que faz parte do UK. Mas na Irlanda, que é parte da Europa, né, tem 80 mil, que é a facilidade de você mover. Então aqui é realmente mais difícil. Cash hand que trabalha cash hand aqui é muito difícil. Sim. Então assim, aqui é tudo muito certo. E muito taxado. E as pessoas daqui, como é que elas são? São maravilhosas, são muito legais. Obviamente tem gente de vários lugares e de todas as idades, mas eu diria que a maior parte da população aqui são de pessoas idosas, de pessoas mais velhas que já se aposentaram e vieram morar aqui ou já tinham casa aqui. Eles são muito, 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 muito simpáticos. A gente já viu um ou outro brasileiro aqui, acho que, né? A gente soube que tem um que mora aqui, tem um outro conhecido da gente que mora, mas basicamente eu acho que dá para contar em uma mão o número de brasileiros que tem aqui na cidade. E obviamente quando eles olham pra gente, eles já percebem que a gente não é daqui, e aí eles sempre vêm, todos os dias, quando a gente sai para ir tomar um sorvete, para levar a nossa cachorrinha para passear, o pessoal sempre vem puxar assunto, são super receptivos, super interessados, acham que a gente é doido, porque falam, o que é que vocês estão fazendo aqui, que vocês são do Brasil? Mas são muito, muito, muito legais, assim. São pessoas que cumprimentam a gente na rua. Então, se a gente vai num restaurante mais de uma vez, eles já lembram da gente, aí já cumprimentam. Os vizinhos, a gente mora numa rua que todo mundo é amigo de todo mundo. A gente mora numa rua, assim, sem saída, com vários idosinhos. Somos os mais novos da rua. Fosse uma cidade mais calma, mais quieta, assim, bem residencial, né? As pessoas, elas têm mais tempo, elas têm aquele interesse de olhar para você, de conversar. Então é bem legal. Aí na Irlanda, se tiver uma oportunidade, algo assim, você iria pra lá? Olha, eu já pensei sobre isso, não só a Irlanda, como a Espanha também, ou Portugal, para mudar. Mas assim, se você pensar, eu migrei, saí do meu país para vir para a Irlanda, né, para construir minha vida aqui.
E aqui tem minha esposa, né? A gente tem a família dela que nos dá muito suporte. Minha esposa tem um bom trabalho, tem um trabalho bem legal também, de boa qualidade de vida, financeiramente bem, tá estável. Então não seria viável pra gente, se quiser ter uma família, ter filhos, mudar para outro lugar sem ter suporte. Sim. Então assim, o que a gente vê hoje é aumentar a casa, né? Ter filhos e aí ter a família, ter suporte para dar suporte. Porque o difícil para o imigrante hoje é ter filhos e não ter suporte. Sim. Então migrar para outro lugar nesse momento seria um pouco difícil. A não ser que fosse alguma coisa tipo que ia mudar a nossa vida, sabe? Sim. Tipo assim, 300%. Mas nossa vida tá bem, tá estável, né? Financeiramente, então em relação a tudo mais. Você tá feliz com essa troca? Muito. Apesar de ser no norte. Hoje você se vê voltando para a Irlanda? Não vejo, é uma coisa que a gente sempre conversa lá em casa e uns amigos perguntam também. Hoje eu sou muito feliz aqui, era um lugar que eu não queria de jeito nenhum morar, eu não pensava, eu não imaginava. Aprendi a amar. Belfast é uma cidade linda, a Irlanda do Norte é um país lindo, as pessoas são acolhedoras, e então assim, eu estava completamente errada. São estilos de vida. É o que eu sempre falo para os meus amigos quando eles fazem essa pergunta. Você sente saudade de Dublin? Não sinto. Sou muito grata por tudo que eu vivi lá. Amava a minha vida lá, mas eu estava numa outra fase. Então era uma fase que eu estava descobrindo o mundo, era a primeira vez que eu saía do meu país, fazendo amigos. Tive a oportunidade de conhecer, inclusive, muitos brasileiros de regiões do Brasil que eu nunca tinha tido contato antes. Mas era aquela coisa, eu era solteira, eu estava querendo desenvolver e tudo, mas a partir do momento que eu cheguei numa fase que eu decidi, que eu queria casar, que eu queria formar uma família, eu acho que a vida aqui, pro estilo de vida que eu quero, que tem muita gente que tem família e que continua gostando de ir pra balada, essas coisas, mas tô ficando velha também, né? Então, é um movimento, assim, eu acho que é até meio que de família. Meus pais eram a mesma coisa, eram super festeiros quando eram novos, hoje em dia moram num sítio lá no Brasil. A mesma coisa é a gente. Então, eu não me vejo voltando para lá porque eu gosto da vida mais pacata que eu tenho aqui. O que você falaria para quem está assistindo e está pensando em se mudar para cá? O que você falaria para essa pessoa? Olha, eu falaria o seguinte: quem mora só em Dublin, eu acho assim que é difícil quando você como imigrante explorar um pouco mais lá se você não tem um carro. A verdade é essa. Mas quando você tem um carro, tem amigos, viajem pelo interior da Irlanda ou da Irlanda do Norte. Venham conhecer as praias, conhecer os parques, conhecer cultura local como o Rock no Gelo aqui. Venha pra festividade que tem durante o ano aqui também. Então assim, vai explorar um pouco mais da Irlanda, sabe? É muito bom e interessante você conhecer a Europa, ir pra Itália, Veneza e tudo mais. Mas conhecer a Irlanda também tem muita coisa. Tem muitos restaurantes locais, muita cultura. E se você é brasileiro, né, e tá aí perto de conseguir seu passaporte irlandês, conseguir o passaporte irlandês, muda pro norte, vem aqui pro norte, faz uma visita, procura local, as casas aqui, vai no site de pesquisa de casa, olha o preço das casas aqui, porque com o passaporte você consegue financiar uma casa aqui tranquilamente, pagar um mortgage de 500, 600 libras por mês. O que é que você falaria então para quem está querendo tomar essa decisão aí de sair da Irlanda e vir para a Irlanda do Norte? Tem que ver se pode também, né? Tem que ver. Então, o principal é a questão do visto, né? Porque, como eu falei, hoje em dia é bem mais difícil. Então, até para as pessoas que são europeus, tem que seguir as regras. Então, assim, um brasileiro querendo vir para cá, né, que tem o passaporte brasileiro apenas e um europeu que quer vir para cá, vai passar pelo mesmo processo. Eu sei que tem possibilidades de estudo, mas só estudo, né? Que infelizmente aqui não pode estudo e trabalho. Eu sei que tem possibilidades de determinados tipos de emprego também. Então, teria que conseguir um visto de trabalho antes de vir para cá. De vir para cá. Então, o mesmo processo que seria para ir para Londres, né? Seria, né, ou para ir em qualquer lugar da Inglaterra, da Escócia, de Gales, enfim, seria para vir para cá. Eu tenho amigos, né, que fizeram essa mudança e voltaram porque não deram conta de ser mais calmo. Então, até Belfast é um lugar mais pacato, não tem, né, tanto fervo, aquela pessoa que gosta muito da noitada, da balada, assim. É um pouco diferente aqui, mas o clima vai ser o mesmo. Eu acho que a receptividade das pessoas vai ser a mesma. A gente, da mesma forma que tem problemas lá em Dublin também, não vou dizer, nunca passei por questão de preconceito aqui, mas também nunca tinha passado lá em Dublin. Mas a gente sabe que existe gente ruim em todos os lugares, então, culturalmente, eu diria que não tem uma diferença muito grande. Então, assim, bota na cabeça que é uma vida mais pacata. Vão ter poucas, mas terão leis e regras diferentes, porque a gente tem que lembrar que, apesar de estar na mesma ilha, é um outro país.
Mas eu indico, gente. Hoje eu sou advogada da Irlanda do Norte, né? Uma pessoa que odiava e hoje em dia eu falo... Tem uma frase que meu marido fala, que para os amigos da gente que ainda estão na República da Irlanda, que fala assim, mas vem pra cá, vem pro lado bom da ilha. Então eu diria isso, aqui é o lado bom da ilha. A Irlanda do Norte vai ter que pagar pra gente aqui, porque a gente tá fazendo muita propaganda de vocês aqui. A Irlanda do Norte pode não ser o destino mais óbvio, mas para muita gente já virou lá. E você, faria essa escolha? Conta aqui nos comentários e deixe o seu like. Eu sou Felipe Cardoso e esse é o Boulder Podcast. Aqui a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Valeu!